Direito Processual Penal, revisão, noções de Direito Processual Penal, Polícia Civil do Distrito Federal, agente de polícia. Olá, eu sou o professor Ronald Henriques, mestre, doutorando em Direito pela PUC Minas e oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Aqui vamos, numa breve participação com vocês, fazer aquela revisão de última hora para a prova dos senhores e das senhoras, para que possamos ter o aproveitamento mínimo para as próximas fases do concurso de agente de polícia civil da Polícia Civil do Distrito Federal, ok? Então, temos aí basicamente 6 grandes subtemas para conversar com os senhores e com as senhoras e falar aqui o que a gente acha mais relevante nesse último momento. Claro que aqui não é uma aula propriamente dito, com todos os temas abarcando tudo que o seu edital fala, porque nós não temos o tempo necessário para isso. E vocês já estão devidamente preparados para essa parte, porque vocês já estão com o estudo em dia, ok? Aqui é só aquele brainstorm, aquela ideia, chuva de ideias para que vocês possam lembrar na hora da prova, ok? Então, basicamente nessa primeira aula, nosso primeiro bloco, vamos falar sobre a parte introdutória, disposições preliminares do nosso Código de Processo Penal e depois na parte dos dispositivos constitucionais que tem a ver com o nosso direito processual penal, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar do primeiro tema extremamente relevante para a gente nas nossas disposições preliminares do Código de Processo Penal. O que trata isso no nosso direito processual penal? Principalmente aquelas regras iniciais do processo penal. Então vejam, o primeiro fato que nós vamos falar é sobre a aplicação da lei penal no espaço, ou seja, no local que ela deve ser aplicada. O artigo 1º já vai trazer para a gente. O processo penal rege-se em todo o território brasileiro. Olha que interessante. Nós estamos diante da teoria da territorialidade. Ok? Então, essa é a regra no Brasil. O direito processual penal será aplicado dentro do Brasil. Ok? Tranquilo, segue regra. Claro que temos regras de extraterritorialidade também, mas se cair no concurso de vocês falando sobre qual é a regra adotada no direito processual penal comum, será a regra da territorialidade, com as exceções da extraterritorialidade, incondicionada e condicionada, qual vocês viram, ok? Nós vamos falar rapidamente aqui das formas que podem ser ressalvadas, ou seja, as exceções. A primeira delas, importante para a gente, são os tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, por exemplo, nós temos aqui o TPI, Tribunal Penal Internacional, lá o Estatuto de Roma, que vai julgar os crimes lesa à humanidade. Nesse caso, não se aplica o processo penal brasileiro, nesse caso aqui. Claro que é uma forma de complementariedade, mas não se aplica-se o Estatuto de Roma, ok? Segundo, também não se aplica o processo penal no território brasileiro quando for envolver prerrogativas previstas, claro, em texto constitucional, do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes que sejam conexos com o presidente da República e dos ministros do STF, nos crimes de responsabilidade. Porque esse julgamento não será conforme um processo penal, terá regras específicas, principalmente dentro da Câmara, do Senado e dentre outras aí, ok? Segunda exceção à regra. Terceira exceção, os crimes de competência da Justiça Militar. Então, senhores, lembramos que quando falamos em crime militar, estamos falando de crimes cometidos na esfera da União, Justiça Militar da União, ou na esfera dos Estados, na Justiça Militar dos Estados. Esses crimes são cometidos lá pelos militares, em regra, na esfera estadual, somente militares estaduais cometem o crime militar, e na esfera federal, os militares federais, estaduais e até mesmo os civis. Então, eles têm competência para julgar os crimes do Código Penal Militar, também de legislações extravagantes, chamados crimes impropriamente militares ou crimes por extensão. Neste caso, a competência será da Justiça Militar. E aplica-se o Código de Processo Penal? Não. Aplica o Código de Processo Penal Militar, ok? É um decreto, Lei 1001, lá de 1969. Tranquilo? Então, não se aplica aqui o Código de Processo Penal. Claro que de forma complementar, de forma subsidiária, nos casos omissos, se aplica o Código de Processo Penal comum.
Mas, em regra, quando a matéria estiver tratada em norma especial, dentro do princípio da especialidade, acontecerá da forma do direito processual penal militar, ok? Próximo aí, os processos de competência de tribunal especial, então competências especializadas aí que nós temos na nossa legislação, ok? E os processos por crime de imprensa, isso aqui não existe mais, tem previsão legal, mas não existe mais essa lei de imprensa, ela até foi declarada inconstitucional, mas serve para vocês terem uma ideia. Então, o processo penal rege pelo Código Penal. Tal forma foi adotada quando o critério, o princípio da territorialidade que eu falei com vocês. Segundo seus dispositivos, aplicam-se todas as ações penais que tramitam no território brasileiro. Tranquilo? Então, essa foi o primeiro momento que nós temos aí. Segundo momento, aplicação do direito processual penal no tempo. Qual que é a regra geral que nós temos do direito processual penal? Regra, princípio da aplicação imediata ou sistema isolado dos atos processuais. O que é isso, senhoras e senhores? Diferente do Código Penal, que são normas materiais, nós temos aquela aplicação ali a depender com retroatividade mínima, ou seja, ela retroage da data ali que foi publicado aquela norma para frente. Então, tudo aquilo ali, dependendo da situação, por exemplo, um abolitio criminis, não deixa aquele fato mais ser crime, não vai, ou seja, aquela retroatividade vai ser máxima, ela vai chegar até o acometimento do crime, até mesmo excluindo a culpabilidade ou excluindo o crime daquele indivíduo, ok? Então, é diferente do Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, aplicação imediata, retroatividade mínima, daquele momento em diante. Ah, mas foram atos praticados, por exemplo, interrogatório, que mudou ali uma parte do interrogatório do Código de Processo Penal. Aquele interrogatório feito antes da lei nova vai ser válido? Vai, porque é o princípio do imediatismo ou imediato, ok? Então, essa é a regra diferente do Código Penal, ok? Porque lá a regra é diferente de retroatividade, ok? Então, vamos lá verificar como que nós aplicamos isso. Vejam, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo à validade dos atos, então, realizados na vigência anterior. Foi o exemplo que eu dei, por exemplo, do interrogatório, oitiva de testemunhas e por aí vai, tranquilo? Então, esse princípio da imediata aplicação da lei processual, chamado também, pode cair na sua prova, esses termos utilizados principalmente em latim ou em outra língua estrangeira, tempus rege ato, ou seja, o tempo que rege o ato, será o tempo específico, tranquilo? Então, de acordo com esse princípio, novos princípios processuais podem ser aplicados aos crimes já praticados na entrada da sua vigência. Portanto, a data da realização do ato e não a data da infração penal. Tranquilo? A lei processual aplica-se desde logo, mesmo que seja prejudicial ao réu. Vejam que interessante. É diferente da regra do direito processual comum. É diferente. Aqui, aplica-se sem problema algum, mesmo se houver prejuízo ao réu. O que não se pode é haver violação, por exemplo, de normas constitucionais, no nosso artigo 5º, inciso 40, que refere-se a essas normas de natureza penal, ok? Temos exceção aí, claro, do artigo 3º, lá da Lei de Introdução ao Direito Processual Penal. O prazo já iniciado, inclusive estabelecido para interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se essa não prever um prazo menor para o fixado no CPP, porque isso teria, claro, um certo prejuízo, ok? Aí, só para a gente trazer aí que pode cair no concurso de vocês para o concurso do PCDF, por exemplo, nós falamos que norma de direito penal, ela retroage só em benefício do réu. Norma de direito processual, imediatismo, mesmo se for para prejudicar o réu, salvo situações específicas que nós falamos aqui do recurso. O que são chamadas essas normas? Normas materiais e normas formais. Só que nós temos normas que são tidas como normas híbridas, normas mistas, que tem tanto assunto de direito formal quanto assunto de direito material. E aí, como que eu tenho que aplicar essa norma? Então, é uma exceção das regras que nós acabamos de olhar aqui. Vejamos. Normas heterotópicas. O que são essas normas heterotópicas? Existem determinadas regras que, apesar de inseridas nos dispositivos processuais penais, possuem caráter de direito material, retroagindo assim para beneficiar o réu, ok? Então, regra é isso daí.
Então, outra sim, ao revés incorporadas, as leis materiais apresentam com conteúdo processual, rege pelo critério tempo rege acto, ou seja, imediatismo. Surge então nesses casos de heteropia. Então é justamente isso. Norma de direito processual que tem caráter ou tem informações material, benefício do réu. Normas que têm caráter de direito material, mas na verdade é direito processual, o tempo da ação, imediato ali, ok? Essa é a lógica. Agora, normas mistas ou híbridas. Normas híbridas é aquela que possui tanto de conceitos de direito material quanto de direito processual, ok? Como não pode haver essa cisão, deve-se prevalecer qual aspecto? O aspecto do direito material, porque ele é mais prejudicial para o réu, ok? Então, assim, se a parte penal for benéfica à nova lei aplicada às infrações cometidas antes da sua vigência, esse aspecto penal ele deve retroagir, porque o processo penal tem aplicação imediata, preservando-se, contudo, os atos até então praticados, ok? Então, se a parte penal for maléfica, a norma híbrida não terá nenhuma incidência nos crimes ocorridos antes da vigência, mesmo se o processo estiver começado, ok? Agora vamos falar rapidamente aí dos sistemas processuais, temas importantes que pode cair na prova dos senhores e das senhoras, porque nós vamos falar aqui da consequência dos sistemas processuais que nós temos no Brasil. Por exemplo, hoje, com o pacote anticrime, qual o sistema adotado no Brasil para os sistemas processuais? Vamos ver os sistemas primeiro, para depois a gente ver a nossa resposta. Então, basicamente, nós temos três sistemas aí. O primeiro sistema é o sistema inquisitivo. O que o sistema inquisitivo traz para a gente? Nesse sistema, cabe a um só órgão acusar e julgar. O juiz dá início à persecução criminal e, no final, ele mesmo profere a sentença. O acordo é mero objeto do processo, não considerando sujeito de direito. Antes da Constituição de 88, era admitido na nossa legislação em relação à apuração de todas as contravenções penais e o crime de homicídio e lesões corporais culposas. E era chamado processo judicial-liforme. Não existe mais isso no Brasil, tá, senhores? É proibido. Que foi banido pela legislação com a criação do Ministério Público, artigo 129, inciso 1 da nossa Constituição, no qual a ação penal pública é de exclusividade do Ministério Público. Então, a gente sabe que esse não é o sistema adotado no Brasil hoje em dia, tá? Mas já foi adotado. Lembre-se dessa regra que nós colocamos. Segundo sistema, o sistema acusatório. No sistema acusatório existe a separação entre os órgãos incumbidos de acusar e de julgar, o que garante uma certa imparcialidade do julgador e, por conseguinte, assegura aí a plenitude da defesa e o tratamento igualitário das partes. Será que esse é o sistema utilizado no Brasil? Vamos ver o último para a gente entender. Vamos lá. O sistema misto ou sistema acusatório formal. Ele é um sistema caracterizado pela existência de juizado de instrução na fase investigatória e persecutória preliminar conduzida por um juiz, que não se confunde com o inquérito policial. Em seguida, uma fase acusatória, que são assegurados a todos os direitos do acusado, independência da acusação entre juiz e defesa. Talvez esse seria um sistema do Brasil. Mas vejamos o que vai falar para a gente no nosso artigo 3º. O Brasil é adotado o sistema acusatório. Então, se cair na prova de vocês, sistema do Brasil, sistema acusatório, porque há essa separação clara entre acusação e julgador, ok? Contudo, ele não é um sistema acusatório próprio não, pluro, por exemplo. Uma vez que, apesar da regra ser das partes deverem produzir as suas provas, admite-se em exceções que o próprio juiz pode determinar de ofício a sua produção, ok? E agora, antigamente existia muito essa discussão, ficava lá, né, discutindo. Sistema acusatório, sistema inquisitório, não é isso, aquilo. Hoje o pacote anticrime veio para finalizar isso. Não tem mais essa discussão no Brasil. O sistema é acusatório agora por previsão legal, não só construção doutrinária, ok? Vamos lá. Esse sistema foi reforçado pela lei de crime, que proibiu expressamente o juiz de decretar preventiva, ou seja, separação da acusação e defesa e outras medidas cautelares de ofício. Vejam o artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória. Vejam, agora é claro e evidente que o sistema adotado no Brasil é um sistema acusatório, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão. Pacote anticrime, lei 13.964, ok? Agora vamos lá para uma questão de prova
para que vocês possam ver como que pode cair na prova dos senhores e das senhoras. Vejamos. Acerca da lei processual no tempo, no espaço, em relação às pessoas, julgue o item a seguir. Em regra, a norma processual penal, prevista em tratado ou convenção internacional, cuja vigência tenha sido regularmente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, tem aplicação independentemente do Código de Processo Penal. Senhores, corretíssimo, tá? Lembram lá quando eu falei que aplica-se o Código de Processo Penal em todo o território brasileiro, ressalvados o inciso 1, já é os tratados e convenções de direito internacional? Então, a alternativa para a gente está correta aí, ok? Vamos lá, para hoje, agora o nosso segundo tema da aula, senhoras e senhores, disposições constitucionais relacionadas ao direito processual. Claro e evidente que vamos analisar os princípios constitucionais relativos ao processo com as suas previsões legais, principalmente no nosso rol do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, ok? Então, essa é a nossa missão aqui agora. E claro, é óbvio que vai cair para vocês alguma parte do direito constitucional relacionado ao direito processual, porque nós temos que olhar o Código de Processo Penal, nós temos que olhar o processo com um olhar constitucional. Não podemos fugir desse olhar constitucional, sob pena de violar aí a teoria pura do direito de Hans Kelsen, dentro desta lógica da supremacia das normas infraconstitucionais em relação às normas constitucionais, ok? Então vamos lá verificar essas disposições constitucionais aplicadas ao direito processual. Primeiro delas, nosso princípio importante aí é o princípio da busca da verdade real. Então o que se busca com o processo penal? Também chamado de princípio da verdade material ou da verdade substancial. Eu coloco esses temas porque pode cair no seu concurso falando pelo princípio da verdade real, verdade material ou verdade substancial. Se cair qualquer um desses três, vocês já estão sabendo, ok? Significa que o processo penal deve ser realizado diligências necessárias e adotadas a todas as providências cabíveis para tentar descobrir como os fatos realmente se passaram, ou seja, verdade real. Eu quero realmente saber o que aconteceu, de forma que o ius puniendi, o direito puniendi, seja exercido com efetividade. Lembre-se, a efetividade aqui não é passar a mão na cabeça, muito menos punir de forma mais severa, e sim aplicando um garantismo penal em relação àquele que praticou e concorreu para a infração penal. Não obstante, é necessário ter em vista que a procura da verdade real não pode implicar em violação dos direitos e garantias estabelecidos nessa legislação. Por exemplo, provas admitidas por meios ilícitos, a gente não pode admitir isso não. Então, o nosso artigo 5º, inciso 66, vai falar para a gente que são inadmissíveis as provas por meios ilícitos, ok? Então, exceções à verdade real aí. Segunda situação também que nós temos que verificar quanto à verdade real ou exceções a ela. Descabimento de revisão criminal contra a sentença absolutória transitada em julgado, mesmo diante do surgimento de novas provas. Porque isso faz o quê, senhoras e senhores? Trânsito em julgado. Trânsito em julgado, pelas normas de direito constitucional, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não poderão retroagir, ok? Lembre-se disso aí, muito importante para nós. E a vedação do testemunho de pessoas que tenham conhecimento do fato em razão da sua profissão, função, ofício ou ministério, salvo se desobrigados e quiserem depor, lá no artigo 207 do CPP. Então, às vezes aquela pessoa sabe a realidade, se ouvisse ela ia falar para a gente o que aconteceu realmente, só que ela tem uma certa prerrogativa de não depor, ok? Então, para que ela deponha, ela tem que ser desobrigada pela vítima e, além disso, ela tem que querer ser ouvida, ok? Então, exceções aí da nossa verdade real. Segundo princípio, princípio do ne procedat judex de ofício. Vejam que interessante, chamado também de princípio da ação ou princípio da demanda ou princípio da iniciativa das partes. Isso pode cair para vocês. Nome, guardem que é importante. Concretiza pela regra da inércia da jurisdição e produz consequências práticas importantes em relação ao desencadeamento da ação penal, ao desenvolvimento válido da fase do processo e recursal. Em princípio, em exame, qualifica a súmula 160 do STF. Pode cair súmula para vocês no concurso de vocês, claro e evidente, quando essa proíbe os tribunais reconhecerem contra o réu nulidades não arguídas no recurso de acusação. Então vejam que somente vai ser reconhecido essa nulidade se a parte assim o reconhecer. Súmula 170 do STF.
Próximo princípio, ou supra-princípio, que a gente fala aí, ou um postulado, é o do devido processo legal, the due process of law, ou seja, está lá no nosso artigo 5º, inciso 54. Vejamos, lá o caput vai falar o artigo vai falar para a gente, ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, regra constitucional muito importante, ok? Então ele vem lá numa cláusula dos Estados Unidos, o due process of law, do direito americano, que permite nele identificar alguns elementos essenciais da configuração da expressiva garantia de ordem constitucional, destacando entre elas a importância inquestionável de algumas prerrogativas. Vejamos quais prerrogativas. O direito ao processo, então ninguém vai ser preso sem um processo, ou seja, a garantia do acesso ao Poder Judiciário. O direito à citação e o conhecimento do teor da acusação. O direito a um julgamento público célere e sem dilações indevidas. O direito ao contraditório e à plenitude de defesa, que seja incluída aí autodefesa, defesa técnica e por aí vai. O direito de não ser processado com base em fato posterior à lei posterior, ou seja, o fato deixou de ser crime, eu não posso ser punido por isso. Direito à igualdade entre as partes, a gente chama isso aqui de paridade de armas entre acusação e defesa. O direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de licitude, então as provas admitidas no direito têm que ter licitude. Direito ao benefício da gratuidade da justiça, observância do juiz natural, direito ao silêncio, privilégio contra a autoincriminação e o direito à prova e também o direito da presença e participação ativa no interrogatório judicial e demais litisconsortes penais processos. Ou seja, isso aqui é o grande princípio do processo, do devido processo legal. Com certeza, esse vai cair para vocês. Próximo princípio é o princípio que está relacionado ao direito processual, está relacionado ao devido processo legal, é claro, e que para a gente é um dos mais importantes, o princípio da vedação das provas ilícitas, senhoras e senhores. Da teoria lá das provas, vocês vão ver que as provas são ilícitas, são inadmissíveis, salvo para fins de defesa, desde dentro da proporcionalidade, ou aquelas que você descobriria mesmo se você não tivesse cometido um abuso, cometido um ilícito ali, ok? Mas vamos lá para as regras gerais, que não cai essa parte de provas para vocês especificamente, só de caráter geral. Então são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O que são provas ilícitas? Aquelas obtidas por meios que afrontam direto ou indiretamente garantias constitucionais e legais. Em regra, só por curiosidade, a doutrina processual faz uma distinção conceitual entre prova ilícita e prova ilegítima, sendo que aquela, ou seja, a prova ilícita, é obtida com a violação do direito material. Já a prova ilegítima é relacionada ao direito processual. Mas isso aí é só doutrina, mas pode cair uma questão dessa para vocês, por isso que eu coloquei essa observação aí que já caiu em prova. Essa vedação constitucional, a prova ilícita, ela não é absoluta, então cuidado com isso ao falar, ela é absoluta. Nenhum direito no Brasil é absoluto em regra, ok? Salvo tortura e vedação à escravidão. Porque no processo penal já é possível ser afastado em favor do acusado, ou seja, em matéria de defesa, quando tiver por fim a prova de inocência com fundamento no princípio da proporcionalidade. Então, defesa mais proporcionalidade. Muito importante essa parte para nós também aí, ok? Próximo aí, direito ou princípio da presunção da inocência. O artigo 5º, no nosso inciso 57, vai falar para a gente, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Também chamado de princípio do estado da inocência, ou da situação jurídica de inocência, ou da não culpabilidade, pode ter esses 4 tipos de nome aí. Este princípio deve ser considerado em 3 momentos distintos, quais sejam: durante a instrução processual, como presunção legal relativa de não culpabilidade, invertendo-se o ônus da prova; na avaliação da prova, impondo-se que seja valorada em favor do acusado, quando houver dúvidas sobre a existência de responsabilidade do imputado, e no curso do processo penal, como um parâmetro de tratamento ao acusado, em especial no que concerne a analisar a necessidade ou não da segregação provisória. Sobre esse princípio é muito importante, nós não podemos deixar aí de tecer breves considerações sobre a posição do nosso Supremo Tribunal Federal acerca da execução provisória da pena. Quem está estudando para o concurso
lembra muito bem disso aí. Nós tivemos várias ações diretas de constitucionalidade, no qual, no ano de 2019, o STF decidiu por 6-5 que é inconstitucional a execução provisória da pena. Este mesmo entendimento também deve ser aplicado para as penas restritivas de direito. Muito importante, atualização legislativa e atualização jurisprudencial. Então, se cair na prova de vocês hoje, o STF entendeu desde 2019 que é inconstitucional a execução provisória das penas, sejam privativas de liberdade ou restritivas de direito, ok? Muito cuidado com isso na prova, que pode cair, porque antes de 2019 não, era admitido essa execução, tanto que aconteceu no caso do ex-presidente Lula, ok? Próximo princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. A exigência da motivação está prevista lá no nosso artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, bem como no artigo 381 do CPP, ou seja, possibilita-se que a parte possa imputar as decisões tomadas no Poder Judiciário, devendo à sociedade a garantia não restarem de posturas arbitrárias, mas sim de um julgamento imparcial, realizado de acordo com a lei. É obrigatório eu motivar as minhas decisões. O Poder Judiciário assim o feito, ok? Próximo princípio da publicidade. Ele está previsto lá no nosso artigo 93.9 também, na primeira parte da Constituição Federal, e no artigo 792 do Código de Processo Penal, que representa o dever de Estado a transparência dos seus atos, e reforçando com isso as garantias de independência, imparcialidade e responsabilidade do juiz. Além disso, configura-se uma garantia para o acusado que, em público, ele estará menos suscetível a eventuais pressões, violências ou arbitrariedades. Realmente, tudo que é feito aí às claras fica mais complicado de ter qualquer abuso. Às escuras, claro que o tem. Próximo princípio importante da imparcialidade do juiz. Significa que o magistrado, situando-se na veste da relação processual triangulada, ou seja, juiz, Ministério Público e defesa, acusação e defesa, e ele deve possuir capacidade objetiva e subjetiva para solucionar essa demanda. Vale dizer, julgar de forma absolutamente equidistante das partes. O juiz não pode envolver emocionalmente naquele processo, vinculando-se apenas às regras legais e ao resultado da análise das provas do processo. Isso é muito importante, ok? Dentro disso, para evitar a contaminação da parcialidade do juiz, que atua na fase de investigação, o nosso pacote anticrime veio justamente para trazer a figura do juiz das garantias. Lembram aí? Isso é muito comentado no nosso dia a dia, que em suma é o juiz que atua na fase das investigações até o recebimento da denúncia ou queixa. E depois disso, o juiz da instrução fará o julgamento. A ideia é que esse último magistrado não se contamine com o conhecimento de todas as provas durante a investigação criminal. Claro que esse assunto ele está sendo discutido, tá, senhores? O juiz criminal ele está, por enquanto, suspenso pela nossa ADI 630005, 6299 e 6298, que decidiu suspender até o julgamento do mérito as ações que tenham o dispositivo do juiz das garantias. Perfeito? Então, por enquanto está suspenso, mas tem previsão legal no nosso Código de Processo Penal, ok? Próximo aí, princípio da igualdade processual ou paridade de armas, muito importante lá. Também chamado de paridade de armas, par condicio, significa que as partes em juízo devem contar com as mesmas oportunidades a serem tratadas de forma igualitária, ou seja, o Ministério Público e a defesa têm que ter os mesmos prazos, a mesma quantidade de testemunha e por aí vai. Os tratamentos normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal, quando verificada a existência de uma finalidade razoavelmente prevista. Então, eu só posso violar essa igualdade processual se tiver normas constitucionais previstas para isso, ok? Próximo, o princípio do contraditório. Vocês vão muito falar em princípio do contraditório e ampla defesa. Aqui eu separei só para que a gente tenha uma certa lógica, mas a previsão legal está no mesmo artigo aí. Vamos lá. O que é o direito ao contraditório? É o direito assegurado às partes de serem cientificados de todos os atos e fatos no curso do processo, podendo inclusive manifestar-se e produzir provas necessárias, ok? Este princípio, claro, ele é mitigado em determinados casos, como ocorre no chamado contraditório deferido ou postergado, que consiste em reeleger o momento posterior à sentença da impugnação do investigado ou do acusado em determinados casos. Em tais casos também com urgência da medida ou a natureza que exige um provimento imediato,
na inadita altera parte, ou seja, sem citar a outra parte, sob pena de prejuízo para o processo, no mínimo, ineficácia da determinação judicial. Ok? Um contraditório com qualidade prevê o seguinte trinônimo, isso é importante, já caiu em prova, tá? Um tripé aí do contraditório. Primeiro deles, intimação da parte sobre o ato processual. Segundo deles, possibilidade de manifestação a seu respeito. E terceiro, que tem a possibilidade de influência na decisão do juiz. Muito importante, ok? Então, a Constituição Federal traz para a gente aí que garante o contraditório aos litigantes, aos acusados em processo judicial administrativo. Todavia, o inquérito policial, como se verá quando a gente falar do inquérito policial lá na frente, não é um verdadeiro processo, mas sim um procedimento administrativo, de forma que não há que se falar em garantia do contraditório perante ao inquérito policial, ok? Então, não tem litigante, não tem acusado, ou seja, tem um mero investigado ali. Outra aí é o princípio da ampla defesa, previsto junto também com o contraditório, né? São ambos iguais aí, mas tem repercussões práticas diferentes. Também estão previstas lá no artigo 5º, inciso 65. Vejam, a defesa traduz o dever que assiste ao acusado de facultar ao acusado toda a defesa possível contra a imputação que lhe é realizada. Nessa concepção moderna de direito à ampla defesa, deve ser verificada qual o objeto do processo, com a conjugação de três realidades distintas, qual sejam elas? O direito à informação, nemo inauditus nemare post, ou a bilateralidade da audiência, contrariedade, e o direito da prova legalmente obtida ou produzida, comprovação de inculpabilidade. Dessa forma, a ampla defesa pode ser exercida de duas formas. Primeiro, a autodefesa, se aquela pessoa facultativamente fizer a sua própria defesa, permitindo calar-se, qualquer elemento de sua convicção ou não de atos jurídicos, perante ao tribunal do júri ou por aí vai. E segundo, a defesa técnica realizada obrigatoriamente. Então, autodefesa facultativa, defesa técnica obrigatória por advogado habilitado, artigo 261 do Código de Processo Penal, não podendo o réu se autorrepresentar no processo penal, a não ser que seja advogado. Então, é a autodefesa que a gente falou inicialmente. A falta de defesa técnica no processo penal, nos termos da nossa súmula 523 do STF, constitui a nulidade absoluta, mas se for deficiente apenas, anulará o processo se houver prejuízo ao réu. Então vejam aí, mais uma vez, uma súmula que pode cair para vocês, a súmula 523 do STF. E aí, para a gente quase chegando ao fim dos nossos princípios, o princípio do duplo grau de jurisdição, também importante. Esse princípio assegura a possibilidade de revisão das decisões judiciais através do sistema recursal, em que as decisões de juízo poderá ser recorrida para os tribunais superiores. Tranquilo? Próximo, do juiz natural, estão previstos aí em dois incisos para a gente, artigo 5º, inciso 37 e o artigo 5º, inciso 53. Consagra o direito de ser processado por um magistrado competente e a vedação constitucional da criação dos juizados tribunais de exceção, Tribunal de Nuremberg, como exemplo aí. Em outras palavras, impede que a criação causalística de tribunais pós-facto para apreciar um determinado fato. Em decorrência do próprio juiz natural, nós temos também o promotor natural e o promotor imparcial. Não tem previsão legal, mas é a mesma lógica para o promotor natural também, ok? Então não vou nem ficar falando muito aqui, é a mesma lógica do juiz natural, que a gente acabou de falar, só que para o promotor. E para a gente finalizar, os nossos dois últimos princípios, que é o indúbio pro réu. Dentro do processo, senhoras e senhores, nós temos dois princípios grandes. O indúbio pro sociedade, que é durante a investigação criminal, indúvia pro sociedade. E indúbio pro réu, indúvia para o réu. É durante o processo, ok? Então vejamos. Também chamado princípio da prevalência do interesse do réu, ou favor rei, ou favor libertatis, ou favor inocente. Pode ser qualquer um desses nomes. Ele privilegia a garantia da liberdade em determinada pretensão punitiva do Estado. A dúvida que militar deve ser sempre em favor do réu, por isso indúbio pro réu, favor réu, ok? Em verdade, na ponderação do direito em punir do Estado e o estado de liberdade, este último deve prevalecer. Liberdade é o direito mais importante que nós temos no Brasil hoje. Claro que esse princípio ele pode ser mitigado quando se tratar de decisão, por exemplo, de conselho de sentença por ocasião dos julgamentos do tribunal do júri, porque aí o que vai ser decidido é a plenitude do júri, tranquilo? Pela íntima consecução, que é o nosso princípio aí.
É importante ressaltar que na pronúncia não se exige a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indício suficiente de prova de materialidade, imperando nessa fase da formação da culpa o brocado em dúbio pró-sociedade. Lembra que eu falei com vocês que tem esses dois princípios? No júri, principalmente, vem esse indúbio pró-sociedade. Nós tivemos esse julgamento aí, esse agravo mental no STJ. E para finalizar aí, o princípio do ne bis in idem, ou proibição de ser processado e julgado pelo mesmo fato duas vezes. Então, consiste na proibição do réu seja julgado novamente por fato que já tinha sido apreciado pelo Poder Judiciário, isso aí relacionado principalmente à coisa julgada. Então, para a gente finalizar, um exercício, uma questão de prova que caiu para a gente aí, falando sobre essa parte do processo penal. Vejam, a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática no interrogatório ou no depoimento, devendo ser analisadas as demais circunstâncias do caso em concreto para verificar se houve ou não houve constrangimento legal. Exatamente, senhoras e senhores. Né? Não é só porque deixou de fazer um certo atozinho ali, se não causou prejuízo para a defesa e para o processo, não tem por que nós declararmos ilegal ou inconstitucional aquela prova. Então, a alternativa para a gente está como correta. Fechamos aqui esse primeiro bloco com os dois grandes subtemas, partes preliminares e introdutórias do nosso direito processual, bem como a nossa parte de dispositivos constitucionais relacionados ao processo penal, ok? Então fechamos esse primeiro bloco e vamos continuar nos estudos com vocês para essa revisão e a aprovação no concurso para a Polícia Federal de agente do Distrito Federal, ok? Aquele fraterno abraço e até as próximas.